qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor José Álvaro Moisés, mais um aniversário da Constituição. Temos muitos motivos para comemorar? A Constituição de 1988 completou 31 anos sábado passado, dia 5 de outubro, data quando, cerca de 3 décadas atrás, ela foi promulgada pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães. Essa Constituição de 1988 é uma das mais longevas que o Brasil tem e uma das mais democráticas. Ela surgiu após 21 anos de ditadura militar e, num certo sentido, ela teve um papel extremamente importante no processo de democratização do país. A Constituinte de 87 e 88 recebeu a participação de milhares de propostas que foram feitas por muita gente que se mobilizou no Brasil. Na verdade, houve mobilizações de sindicatos, de associações, de organizações não governamentais, de partidos, de grupos religiosos e que, num certo sentido, influíram apresentando propostas para os constituintes. De partida, restabeleceu a eleição direta para presidente da República. Ao mesmo tempo, estabeleceu direitos fundamentais, direitos sociais, direitos políticos, direitos humanos. Num certo sentido, se poderia dizer que o objetivo da Constituição de 1988 foi abrir as possibilidades para a construção de uma sociedade livre, justa, solidária e capaz de promover o bem-estar de todos, sem, evidentemente, subordinar esse processo a preconceitos de origem, preconceitos de raça, de sexo ou mesmo de idade. A Constituição prevê a possibilidade da iniciativa popular de lei, a exemplo do que ocorreu, por exemplo, com a lei da ficha limpa. Para assegurar esses valores da Constituição, crimes como tortura e racismo foram considerados inafiançáveis e, ao mesmo tempo, a Constituição fez um reforço muito grande das leis trabalhistas que já existiam no país. Não é? Mas por que é tão importante discutir a Constituição neste momento? O debate em torno desses pontos da Constituição é um debate importante nesse momento, porque existem algumas propostas de autoria do partido do presidente Jair Bolsonaro, o PSL, no sentido de iniciar um processo de modificação da Constituição. Não faz nenhum sentido imaginar que a Constituição deva ser mudada, deva ser transformada ou substituída num contexto de tanta polarização como nós vivemos hoje no Brasil. A Constituição já recebeu mais de 100 emendas, mas o fato dela ter sido emendada e eventualmente receber aspectos críticos para sua modificação não quer dizer que nos seus artigos fundamentais, nas cláusulas pétreas da Constituição, que garante a liberdade, garante a livre expressão e garante os direitos de participação na democracia, devessem ser mudados agora. Eu mencionaria, entre os pontos que podem merecer mais crítica do que já tiveram até agora, questões que dizem respeito, por exemplo, ao repasse direto de recursos, como previsto na Constituição, para estados e municípios. Ao mesmo tempo, a Constituição previu, por exemplo, no sistema político, a permanência de um instituto como a de medidas provisórias que dá muito poder aos presidentes da República, desequilibra as relações entre o executivo e o legislativo. Essa assimetria de relações, que muitas vezes faz com que o legislativo seja subordinado ao presidente da República, a não ser em casos como o atual, em que o presidente, na verdade, não busca influenciar e nem estabelecer nenhuma coalizão de governo, essa assimetria, por vezes, ela limita, ela condiciona o papel da representação da sociedade que cabe ao parlamento fazer. Da mesma maneira, existem pontos que devem ser revistos na legislação eleitoral. O sistema proporcional de lista aberta, como nós temos no Brasil, leva a vários problemas. Além dos custos da eleição, leva também a que candidatos do mesmo partido compitam entre si, o que acaba tendo um efeito de enfraquecer o sistema partidário brasileiro. E é evidente que o sistema partidário precisa ser coeso, num certo sentido ele precisa ter menos partidos para, com isso, assegurar a governabilidade, ou seja, assegurar as condições em que bons governos respondem com políticas públicas para atender a população brasileira.
Essas são algumas das questões que estão no debate da Constituição, mas não creio que isso devesse levar à sua substituição ou à sua inteira modificação. Convido, portanto, todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Este foi o professor José Álvaro Moisés, que conversou comigo, Márcia Vanza. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. O Brasil e o cenário externo. Embaixador, com um cenário internacional nada favorável, quais os principais desafios que o Brasil precisa superar para retomar o crescimento? O principal objetivo da política econômica, do governo e de todos nós é que o Brasil volte a crescer e o emprego aumente, diminuindo o enorme número de desempregados que existe hoje no nosso país. Em primeiro lugar, temos que fazer a lição de casa, reduzir o déficit fiscal, manter a estabilidade econômica, melhorar a competitividade, implementando as reformas que estão sendo discutidas no Congresso, reforma da Previdência, reforma tributária, já fizemos a reforma trabalhista, já andamos na direção correta. Falta agora completar essas reformas com as medidas de redução do papel do Estado, de simplificação, de desburocratização. Dentro dessa visão de médio prazo de recuperação da economia, o crescimento da economia global e do comércio exterior, que durante um grande momento ajudaram a economia brasileira, agora apresenta um cenário diferente. Os últimos dados mostram que a economia está crescendo menos de 3%, e o comércio exterior está crescendo a 1,2%, sendo reduzido a mais da metade dos últimos anos. Mudou, portanto, o cenário externo. O cenário externo que tanto beneficiou o Brasil nos últimos 20 anos, agora, e com o intervalo de 2008, quando houve a crise financeira, agora volta a preocupar. A última estatística brasileira de comércio exterior mostra que as importações e as exportações estão caindo. O papel das manufaturas no comércio internacional também está caindo. A economia brasileira não pode mais contar com a demanda externa para desenvolver. Alguns analistas mostram a desaceleração da economia americana, que vai crescer a menos de 2%. A desaceleração da economia europeia, com a crise do Brexit, a Alemanha igualmente, a Inglaterra, a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos também tem impacto no desenvolvimento do comércio exterior. O protecionismo volta com grande força. Então, diante desse quadro, agravado pela situação econômica na América do Sul, com a grande crise na Argentina, que esse ano vai crescer menos de 3%, na Colômbia, com a crise no Peru, no Equador, diante desse quadro, o Brasil vai ter que melhorar as condições internas para voltar a crescer e não depender da expansão do comércio exterior. A reforma da Previdência tem de ser aprovada, foi adiada novamente a última votação. Nós temos que colocar um ponto final nessa discussão, passar para discutir a reforma tributária, que terá um impacto muito grande sobre os empresários, sobre o comportamento da indústria, e medidas para melhorar a competitividade. Além das que eu já mencionei, sobre desburocratização, simplificação, melhorar a infraestrutura, os nossos portos, as autoestradas, as hidrovias, as ferrovias. E ainda temos uma grande incógnita: se o clima político pode influir nas decisões econômicas. Eu acredito que a economia vai marchar separada da situação política.
e vai responder a essas reformas e responder à situação internacional. Dentro desse quadro, será muito importante o papel do Congresso, que tem que, além de se preocupar com a situação interna, ter também essa visão de que a economia global hoje não está de modo a facilitar a vida dos formuladores da política econômica. O Brasil encontra-se assim diante de um grande desafio de estabilizar a situação interna e de navegar em um mar que não é hoje muito propício e muito favorável. É um grande desafio para a nossa economia. Eu sou Mário Santi, conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor, o que é um ataque isquêmico transitório e como ele pode ser diferenciado de um AVC? Esse termo ataque isquêmico transitório, ele é utilizado quando um paciente apresenta os sintomas de um AVC, ou seja, fraqueza ou dormência súbita de um lado do corpo, dificuldade para falar, dificuldade para entender, perda da visão. São déficits neurológicos focais, né? Mas esses sintomas se revertem espontaneamente, né? Nos primeiros minutos, né? Geralmente por 20 a 30 minutos, e sem deixar sequela nos exames de neuroimagem. Para esses pacientes, a avaliação com ressonância magnética ela é muito mais rica, muito mais útil para diferenciar o ataque isquêmico transitório de um acidente vascular cerebral do que um exame regular de tomografia de crânio. E quais são os achados na ressonância magnética que permitem diferenciar um AVC isquêmico de um ataque isquêmico transitório? A ressonância magnética que é realizada nos pacientes com suspeita de AIT, né, ataque isquêmico transitório ou AVC, ela geralmente inclui uma sequência chamada sequência de difusão. E essa sequência ela é muito sensível para detectar as alterações precoces da isquemia cerebral, né? Seja nos primeiros minutos ou até uma semana depois do início dos sintomas, né? Então, os pacientes que têm uma ressonância com alteração na difusão, eles não vão ser mais classificados como ataque isquêmico transitório, e sim como acidente vascular cerebral. De fato, um estudo recente da Universidade de Calgary, no Canadá, que avaliou 1.028 pacientes com ataque isquêmico transitório de baixo risco com ressonância magnética, observou que até 13% desses pacientes foram reclassificados como acidente vascular cerebral isquêmico, porque tinham alteração na ressonância na sequência de difusão. Um problema, né, no Sistema Único de Saúde é a carência de aparelhos de ressonância magnética disponíveis para avaliação de urgência de pacientes do Sistema Único de Saúde. Então é importante que exista mais investimento, né, na formação de centro de AVC e na maior disponibilidade de aparelhos de tomografia de ressonância magnética para avaliação desses pacientes. Eu sou Rosimeire Talamone e nós acabamos de ouvir o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduki. Olá, professor. Hoje a gente vai falar sobre o passado e o futuro do Minhocão em São Paulo. Pois é, o Minhocão é uma ligação viária que foi implantada no início dos anos 70, que todos conhecem, né? Liga a Zona Oeste com o centro e com a Zona Leste. E ele, quando foi construído, causou um enorme impacto nos moradores dos prédios que estavam ali no entorno, na Vila São João, na Amaral Gurgel, representou uma cicatriz no bairro da Bela Vista, do Bexiga, na Liberdade, e causou muitos problemas, né, para os moradores aqui daquela região, né, inclusive com vários problemas na parte de baixo do Minhocão, né, com população em situação de rua, situação de uma certa degradação
daquela região da cidade. Mas, ao longo do tempo, né, foram tomadas uma série de medidas para amenizar esses impactos, né, principalmente a partir do início dos anos 90, quando o Minhocão passou a ser fechado para o tráfego de veículos à noite, né, e também nos domingos, e aos poucos ele foi sendo reincorporado pelos cidadãos. Os moradores do entorno, da cidade como um todo, começaram a frequentar cada vez mais o Minhocão, a ponto de inclusive surgir um movimento pela criação do que ficou sendo chamado como Parque do Minhocão. Isso é uma questão que hoje é muito polêmica, porque tem aqueles que defendem a derrubada do Minhocão e os que defendem que aquilo seja efetivamente transformado num parque. E professor, como você vê a perspectiva do futuro do Minhocão? Olha, eu vejo da seguinte maneira, eu acho que hoje o Minhocão, depois de toda essa polêmica que houve, o plano diretor estabeleceu um fechamento no prazo de 15 anos, né, até 2029, ele deve ser fechado para o trânsito de veículos, mas ao mesmo tempo se ampliou o período onde ele fica fechado e é utilizado pelos pedestres, pelos ciclistas, né, que vai, hoje 60% do tempo não é utilizado pelo automóvel. Ao mesmo tempo, ele funciona nos horários de pico para a circulação de automóvel. Eu vejo que, pelo menos nesse intervalo daqui até o fechamento definitivo dele, que ainda teria mais 10 anos, o que deveria ser feito é criar melhores condições para quem usa o Minhocão, por exemplo, todos os sábados, domingos, às noites, e que não tem, por exemplo, acessos facilitados. É impressionante que já com todo esse tempo que ele está fechado à noite para os veículos, para entrar de bicicleta, para um cadeirante entrar no Minhocão, não existe um acesso adequado. Então eu entendo que, ao invés de se pensar na implantação parcial do parque, como a prefeitura está propondo, eu acho que para o cidadão que usa o Minhocão, nesse momento seria mais importante adequar o Minhocão para as necessidades de quem usa ele. Então, por exemplo, ter mais pontos de acesso ao Minhocão, ter equipamentos, por exemplo, as pessoas sentarem, né, durante o domingo, durante o sábado, ter lugares para fazer, por exemplo, pequenas refeições, ter todo um serviço de segurança e também de higienização do espaço, ou seja, criar um espaço que seja um espaço flexível, né, usado pelo automóvel, porque hoje são 60 mil carros durante o dia, né, flexível, portanto, para o automóvel durante o dia e para o cidadão durante a noite e também, principalmente, no fim de semana. É importante, por exemplo, a implantação de banheiros, é importante que exista ali condições mínimas de atender aquele cidadão que usa o Minhocão, que é uma quantidade muito grande de pessoas hoje em dia. E, enquanto isso, se debate o melhor projeto para o futuro do Minhocão. Eu, Denis Pacheco, conversei com o professor Nabil Bonduc para a Rádio USP. Cotidiano na Metrópole, com o professor Nabil Bonduc. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Professor Lotufo, foi realizada uma palestra no Hospital Universitário para a atualização do cigarro eletrônico. O que é exatamente isso e o que foi discutido? Então, a doutora Estela Martins foi convidada, ela é uma grande parceira para conversar sobre esse assunto, ela é especialista aí, é quem mais conhece sobre cigarro eletrônico, narguilé e outros produtos para fumar aqui no Brasil. Então ela nos contou que a primeira geração de cigarro eletrônico já faz alguns anos, 2014, já tinha esse produto, que é aquele cigarro descartável, não recarregável, e isso foi se aperfeiçoando até o cigarro eletrônico que nós temos hoje, que já é a quarta geração, que é o cigarro vaporizado, a indústria chama assim. Só que esses cigarros eletrônicos têm 3 substâncias que são complicadas: o propileno glicol, que é um irritante das vias aéreas, o glicerol, que em quantidade elevada, ele lesa o epitélio respiratório, podendo causar morte, e o etileno glicol, que tem o risco de explosão, e a sua intoxicação corresponde a fraqueza, vômitos, convulsão, lesão renal e cerebral. Veja que a coisa é séria. Esses cigarros novos, que a gente vê uma fumaça branca saindo aí de dentro dos carros ou em alguns lugares, eles têm metais pesados e todos desencadeiam fibrose pulmonar. A propaganda disso é feita para o jovem, é feita para a criança, tanto que nos Estados Unidos houve intoxicação
em 42 meses aí registrou-se um aumento dos casos de intoxicação ou por ingestão, porque esse produto vem num vidrinho para você carregar o seu produto, e também por contato com a pele. Veja, já se sabe que os danos são muitos. Então você tem aumento de 42% a chance de infarto do miocárdio com esses novos produtos para fumar, aumenta a asma em 50%, tem efeitos mutagênicos, efeitos carcinogênicos a longo prazo, e comenta-se que o cigarro eletrônico aumenta em 4 vezes a chance de se fumar um cigarro tradicional. Na verdade, os trabalhos mostram, 18 estudos concluíram que fumantes que usam cigarro eletrônico têm probabilidade significativamente menor de parar de fumar, comparado com 6 estudos que mostram benefícios significativos na cessação. Esses que mostram benefícios geralmente são estudos com conflitos de interesse da indústria do tabaco. Professor Lotufo, e esse tal de Ju, que é um cigarro eletrônico vaporizado, que danos ele causa, o que é exatamente isso? Na verdade, a indústria lançou esse produto, que chama Ju, que ele vem na forma de um dispositivo parecendo um pendrive. Ele tem 8 sabores, ele tem uma quantidade de nicotina absurda, em média correspondendo a 10 a 15 cigarros, e isso que está causando uma intoxicação nicotínica na juventude americana. Ele tem ácido benzoico que acelera a liberação da nicotina, camufla o gosto da nicotina, alcança mais rapidamente os pulmões e tem um impacto cerebral maior e mais veloz. O que acontece é o seguinte: para cada adulto que cessa o tabagismo, a gente tem 80 crianças que se iniciam no tabagismo. De julho de 2007 até outubro de 2018, na faixa etária de 18 a 21 anos, a experimentação desse Ju aumentou mais de 40%. Então, começamos a ter as primeiras consequências desse produto, que foi acidente vascular hemorrágico, o AVC. Depois nós tivemos, semelhante a dependências de substâncias proibidas, tipo crack, cocaína, etc. A nicotina em altas doses está dando isso. Nós tivemos nos Estados Unidos, num programa de cessação do uso de vaporizadores, em 5 semanas tivemos 27 mil adolescentes aderiram ao programa porque eles não conseguiam ficar 10 minutos sem usar o vaporizador. Isso vem aumentando até que a gente chega aí, nesse fim de semana, relataram já 18 mortes e mais de 1.000 pacientes internados com quadros respiratórios graves. Então, o que acontece com essa doença? Ocorre a queima do pulmão, semelhante a acidentes com produtos químicos, são queimaduras químicas. Então, o que a Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza? Fiquem atentos ao material que os seus filhos estão usando, que os adolescentes estão usando, porque um pendrivezinho pode ser um carregador de cigarro vaporizado e pode dar todo esse tipo de problema. Fiquemos atentos para que isso não entre no Brasil. Um grande abraço a todos. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor João Paulo Lotufo. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Professor Amaral, quais são os problemas políticos e constitucionais do Peru e do Equador? Nós vamos conversar hoje sobre 2 países latino-americanos, o Equador e o Peru, e 2 países que enfrentam uma séria crise política e constitucional. Essa crise constitucional vivida por Peru e Equador tem similaridades e diferenças. Primeiro, vamos considerar a situação do Equador. O Equador foi governado por quase uma década por Rafael Correa. A saída do governo de Rafael Correa em 2017 fez com que fosse eleito seu ex-vice-presidente Lenín Moreno. Lenín Moreno esperava-se fosse o sucessor de Rafael Correa. Mas com o passar do tempo, Lenín Moreno assumiu uma posição extremamente crítica às posições de Rafael Correa. Rafael Correa deixou o Peru com uma dívida de cerca de $1,5 bilhão. O Equador teve que recorrer
ao Fundo Monetário Internacional. Lenín Moreno tem assumido uma posição crítica em relação ao governo venezuelano, o que não acontecia com o seu antecessor, Rafael Correa, que era pró-Chávez, e além disso tem tido o Equador uma participação importante na decisão chilena de criar um foro de desenvolvimento para a América do Sul. A decisão do Equador de adotar o estado de exceção para combater as manifestações contra o governo equatoriano que aboliu os subsídios ao setor de transporte configura uma grave crise institucional. Nós sabemos que as crises institucionais na América Latina podem até ter boas intenções quando os estados de exceção são declarados, mas sempre terminam com problemas para os regimes democráticos. O caso do Peru é um caso ainda mais complicado, porque houve, assim como no Equador, uma grande dose de corrupção, um envolvimento da Odebrecht que se verificou no Equador e se verificou no Peru, e um envolvimento da Odebrecht com relação a candidatos e a ex-presidentes que vão da direita à esquerda, abrangendo um amplo espectro do sistema político. Alejandro Toledo está preso nos Estados Unidos, é um ex-presidente peruano. Ollanta Humala, que foi também presidente peruano, foi preso por um período de 9 meses. Keiko Fujimori, que é uma herdeira política do fujimorismo, se encontra presa. E atualmente a Corte Constitucional peruana está em crise por uma decisão do governo de tentar mudar os critérios de escolha dos membros da Corte Constitucional. O parlamento, a Câmara dos Deputados, que é composta por 130 deputados peruanos, decidiu bloquear o processo de combate à corrupção no Peru e alterar o processo de escolha proposto pelo presidente da República dos membros da Corte Constitucional, justamente para evitar que o combate à corrupção pudesse atingir lideranças políticas. Isso causou uma grave crise institucional no Peru e fez com que o presidente Martín Vizcarra propusesse eleições antecipadas naquele país. O fato é que no Peru, assim como no Equador, existe hoje uma grande descrença em relação ao sistema político e as possíveis soluções dadas pelos políticos aos problemas desses países. Professor Amaral, quais as perspectivas para esses países? As perspectivas são difíceis tanto para o Equador quanto para o Peru, porque há uma descrença no sistema político pela população, há um esquecimento das populações andinas pelo processo de pobreza que elas foram relegadas. Há, no caso do Peru, a possibilidade de um retorno do fujimorismo e, portanto, de uma situação política de assistencialismo, por um lado, de predomínio de movimentos paramilitares e da velha política. As perspectivas não são boas quanto ao fortalecimento da situação democrática no Peru e no Equador. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Alberto do Amaral. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.